Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça faz hoje, às 10 horas, mais uma reunião para debater o projeto que atualiza o crime de abuso de autoridade. Nessa segunda-feira, os senadores ouviram algumas categorias afetadas pela proposta, que se aplica a todos os agentes públicos. Os participantes apresentaram muitas críticas e o pedido para que ela seja analisada sem pressa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, não compareceram. Os magistrados presentes criticaram o excesso de condutas consideradas crime de abuso de autoridade sem definição precisa. Não estaria definido qual é a conduta que está se querendo punir. Não é assim que o Código Penal age. Não é assim que o direito penal exige. O direito penal exige descrição de condutas precisas. Então, no homicídio está lá, matar alguém. No roubo está lá, subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Aí se define precisamente o que é. Nós temos um detalhamento nesse projeto de lei muito grande que cria, senhor presidente, numa leitura muito rápida, mais de 53 tipos penais novos, ou se não novos, repaginados. Eu acho que a gente poderia substituir alguns tipos penais, como retardar ou deixar de comunicar, alguma coisa assim, que poderíamos evoluir por uma sanção administrativa com controle externo. Os convidados afirmaram também que o projeto criminaliza a interpretação das leis feita pelos magistrados. Toda vez que um procurador, um magistrado, um membro do Ministério Público atua, né, ele atua dentro da sua independência funcional, fazendo interpretação da lei, dos fatos. Esse é o seu mistério, né? E é lógico que no direito as coisas são controvertidas, né? Perante mesmo os tribunais superiores, né, se formos analisar a jurisprudência das câmaras, das turmas, veremos que muitas vezes há divergência de entendimento entre turmas de um mesmo tribunal superior. Uma das principais críticas foi quanto à pressa dos senadores em analisar o projeto. As reformas que estão sendo propostas pelo governo do presidente Michel Temer, né, que, ao fundo e ao cabo, trazem, junto com esse projeto do abuso de autoridade, uma possibilidade de enfraquecimento do nosso Estado democrático de direito. Por isso, a nossa preocupação, né, em que a matéria seja apreciada com a cautela. Alguns deles afirmaram que a proposta foi criada para barrar a Lava Jato. É indiscutível que este projeto tem por objetivo, tal como está no texto substitutivo, cercear a atividade jurisdicional de maneira grave. Críticas que geraram reações divergentes dos senadores. Está vindo de uma maneira muito apressada e num momento inoportuno, porque a opinião pública está dando a essa lei o nome de lei anti-Moro. O povo jogou todas as suas esperanças na Lava Jato. Então, nesse momento, qualquer coisa qualquer iniciativa soa contrária à Lava Jato. Esse projeto não tem o objetivo menor a que Vossa Excelência se referiu, que é o de punir, impedir, obstaculizar a Operação Lava Jato. Seria apequenar a nova lei. Nesta terça-feira está marcado mais um debate sobre abuso de autoridade com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e outros magistrados. Além disso, o relator, senador Roberto Requião, terá que analisar as sugestões do Ministério Público trazidas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para decidir se altera ou não o relatório. Por isso, o presidente da CCJ, Edson Lobão, disse que a votação do projeto não será esta semana. Depois de amanhã não será, que é a sessão ordinária da comissão, poderá ser na sessão seguinte ou ainda na outra. O fato é que não estamos trabalhando a toque de caixa, assodadamente, e sim procurando aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira.
A Comissão de Infraestrutura examina requerimentos e sabatina Marcelo Vinô Prado, indicado para novo mandato como diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O ministro da Cultura, Roberto Freire, será recebido em audiência pública na Comissão de Educação para falar sobre as diretrizes e programas prioritários do Ministério. A Comissão de Meio Ambiente será instalada com a eleição do presidente e vice. As perspectivas da política monetária é o tema da audiência na Comissão de Assuntos Econômicos com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Também será instalada hoje a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor com a eleição do presidente e vice. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que criou o programa Cartão Reforma. A medida beneficia pessoas de baixa renda. Entre outras matérias para serem votadas, está também a proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do foro privilegiado. A sessão está marcada para as 14h. O presidente Michel Temer sancionou na última sexta-feira uma lei que altera as regras para a terceirização. O texto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União e tem resistência até na base do governo. Mas um projeto de lei em tramitação aqui no Senado pode mudar novamente a realidade de terceirizados em todo o país. O projeto foi aprovado em março pelos deputados. O texto é de 1998 e foi enviado ao Congresso pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele estava parado na Câmara desde 2002. Michel Temer sancionou a lei com vetos. Agora, a terceirização vale para todos os setores de uma empresa, inclusive para as atividades fim. Pelo texto, a terceirizada é responsável por contratar, pagar e dirigir os empregados e também responde por ações trabalhistas. A contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade. A lei permite o trabalho temporário por até 270 dias, mas o presidente vetou a prorrogação desse prazo e outros 2 artigos sobre direitos que já estão previstos na Constituição. A Justiça do Trabalho proibia a terceirização das atividades fim, permitia apenas nas áreas secundárias, como limpeza e conservação. Com a nova lei, uma escola vai poder terceirizar, por exemplo, faxineiros, porteiros e até professores. A Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a lei. Para o partido, ela é inconstitucional, porque em 2003, o então presidente Lula pediu à Câmara que retirasse o texto de tramitação. Aprovar uma lei que já não tramitava mais no parlamento, porque o próprio Poder Executivo, no ano de 2003, solicitou o arquivamento do projeto de lei. Quando há essa solicitação, não há o que discutir, tem que cumprir, não é? Porque o projeto era de iniciativa do Poder Executivo. O Senado analisa outros 5 projetos sobre terceirização que tramitam em conjunto. No relatório, o senador Paulo Paim proíbe a terceirização nas atividades fim. As propostas ainda precisam passar pelas comissões de Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça. O bom senso mostra que a gente tem que ter diálogo e construir o que é possível, que seja o melhor para o trabalhador brasileiro, para o sistema jurídico, para criar essa segurança jurídica e para todos. A lei sancionada por Michel Temer sofre críticas até da base aliada. A bancada do PMDB no Senado encaminhou uma carta ao presidente alertando que o projeto pode provocar desemprego e queda na arrecadação. Fundamentalmente, eu estou trabalhando para que essa terceirização ampla, geral e restrita, ela seja alterada. Alterada como? Que se regularize os terceirizados existentes. E depois que se coloque um limite para que essa terceirização ela não seja geral. Chegou ao Senado um projeto que torna a vingança virtual um crime punível com cadeia. Apenas um clique. E o que era para ficar entre 4 paredes se espalha de forma assustadora, viraliza. A intimidade compartilhada e consentida se transforma numa arma e traz consequências devastadoras.
As histórias são bem parecidas, quase sempre começam quando o amor ou a vontade de ficar junto acaba. A outra parte não aceita o fim e usa o poder da tecnologia para se vingar. Foi o que aconteceu com a jornalista Rose Leonel, que mora em Maringá, no Paraná. Ela é uma das muitas vítimas de vingança virtual. Tive um relacionamento estável, uma união estável por quase 4 anos. E quando eu terminei o meu relacionamento, o meu parceiro me ameaçou de divulgar imagens que nós tínhamos durante o nosso relacionamento, imagens íntimas, se eu rompesse o relacionamento. Ele me chantageou e, como eu não cedi a chantagem, ele cumpriu a promessa. A vida da jornalista desmoronou. Eu perdi meu emprego, perdi os meus amigos, eu não podia mais sair de casa, perdi a minha vida foi roubada de mim. Embora a vítima seja a vítima dessa história e a grande sofredora de todas as sequelas disso, a vítima ela é julgada e condenada pela sociedade. A advogada Ellen Falcão, especialista em crimes virtuais, alerta que esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum, principalmente entre adolescentes. Entre 13 e 17 anos o índice é altíssimo, porque você confia, o namoradinho pede uma imagem, passou pouco tempo, aquele relacionamento acabou e ali eles passam entre eles. Então isso está acontecendo muito nas escolas hoje em dia. Hoje, quando esses casos acontecem e a vítima denuncia, o crime é enquadrado como injúria ou difamação. São crimes de menor potencial ofensivo e passíveis de transação, de acordo. Ou seja, a pessoa vai para uma conciliação. Caso não haja conciliação, pode ser proposta, então, penas alternativas, que pode ser pagar uma cesta básica. A proposta aprovada pela Câmara e que começa a ser analisada pelo Senado prevê que essa vingança virtual passe a ser um crime específico, enquadrado na Lei Maria da Penha, o que facilita a proteção das vítimas. Na prática, significa reconhecer que a violação da intimidade da mulher é uma forma de violência doméstica. O texto também modifica o Código Penal e prevê de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa, para a exposição pública da intimidade sexual. O amor, que é para sempre, por vezes o amor acaba e o arquivo não acaba, o arquivo fica. A representante do Comitê Latino-Americano de Defesa das Mulheres elogia a iniciativa da proposta, mas acha que ela tem que ser melhor discutida no Senado. Se trata de um crime contra a honra ou de um crime contra a liberdade sexual? Será que o corpo das mulheres não está sendo violado da mesma forma como é violado numa relação não consentida, como um estupro, como num assédio sexual, ao ter imagens de uma relação sexual difundida sem o consentimento da mulher? Você gostaria que botasse uma foto sua sendo homem ou mulher nu para todo o Brasil saber e o mundo saber e ser usado até por aqueles que são pedófilos de companhia limitada? Claro que não. E isso mexe de sobremaneira com o psíquico, com o emocional das pessoas. Então é um crime também que tem que ser previsto e que tem que ser punido. Enquanto cuida de uma ONG para orientar mulheres que são vítimas do mesmo crime, Rose Leonel batalha para que o projeto vire lei. Representando essa mulher, representando essas vítimas, eu faço um apelo. Por favor, aprovem essa lei. No Senado, o projeto para punir a vingança virtual começa a tramitar pela Comissão de Direitos Humanos. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima!